Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como vender utilizando os stories. Vem comigo! Bom, como você já sabe, eu vou te entregar um conteúdo de ouro nesse vídeo, mas antes eu quero te lembrar de clicar aqui embaixo e já se inscrever e deixar seu like, que é muito importante pra mim. Inclusive, fica o convite também para conhecer o meu Instagram, que tem conteúdo de valor todo santo dia e gratuito. Tem muito ouro gratuito lá. É @mariarosamkt. Agora vamos para o que você quer saber, né? Como vender através dos stories. Primeiro de tudo, a gente precisa entender uma coisa que muda tudo. Entender que os stories são fundo de funil. O que isso quer dizer? As pessoas que te acompanham nos stories, elas já passaram por alguma forma que você captou elas, então um Reels, uma indicação, um patrocinado, um explorar. Ela já passou pelo seu feed, ela já interage com os teus conteúdos no feed e ela te acompanha nos stories. Você percebe que a gente vai afunilando? Esse é o funil do Instagram. E o story tá lá embaixo, bem no fundinho. Abaixo dele só vem o direct, que normalmente vem através de uma resposta de um story. Então, o story é o local onde a gente mais consegue converter. É muito mais fácil você vender através dos stories do que de um post do feed, por exemplo. Inclusive, se você parar para perceber, a sua taxa de alcance nos stories é muito menor do que no Reels. E aí muita gente acaba focando só no Reels para conseguir seguidor, mas não foca na parte onde realmente esse seguidor ele vai se transformar em um comprador, em um cliente, que é o que acontece nos stories. Então, a taxa de alcance do story é muito mais baixa, mas é muito mais qualificada. A gente fala de uma média de 10% para ser uma taxa legal. Normalmente, essa taxa ela é um pouco mais alta em perfis menores e um pouco mais baixa em perfis que passam de 10 mil, tá? Então, conforme maior for o perfil, mais difícil de manter essa taxa dos 10%, mas a gente leva, em média, a taxa de 10% para saber da saúde das visualizações dos teus stories. Mas vamos lá, né? Do que adianta também muita visualização e pouca conversão, pouco engajamento, pouca venda? Então, a gente precisa entender como utilizar os stories da maneira correta. Vou começar falando sobre a quantidade de stories. Muitas pessoas me perguntam, tá, mas quantos stories eu tenho que fazer por dia? Mais inteligente do que pensar na quantidade de stories é você pensar neles de forma espaçada. Você postar um pouquinho de manhã, um pouquinho meio-dia, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, é muito mais importante do que pensar assim, eu sou obrigada a fazer 10, sabe? Eu indico que você tente fazer pelo menos 10, 6 a 10, mas não fique muito abaixo de 6, porque senão você não vai nem conseguir contar o que está acontecendo ao longo do seu dia. Então, quando a gente posta de forma espaçada, é muito bom pelo seguinte: se você posta tudo de uma vez, é muito mais fácil da pessoa começar e já passar e não assistir mais nada. Quando você posta de forma espaçada, a bolinha do seu story vai voltando lá pra frente. Então a pessoa ela continua te assistindo ao longo do dia. E quando ela chegar de noite parar para assistir, vai estar tudo ali contando o seu dia mesmo, numa sequência lógica. Afinal, o nome Stories já diz, né? História. É o local de você contar o seu dia. É um local que fica só 24 horas. Então, a intenção dos stories é que seja algo muito mais orgânico, muito mais leve, muito mais de bastidores. E aí a gente chega na parte do humanizado. É o local que tem que ser mais humanizado. E por humanizado eu não digo só aparecer. É claro que quando a gente aparece, a gente percebe um resultado muito maior. Você, se já fez o teste, já percebeu que é muito mais fácil de se conectar e de vender quando a gente coloca o nosso rosto. Mas, se você ainda tá nesse processo de querer aparecer, de conseguir aparecer, comece com estratégias onde você humanize os seus stories mesmo sem aparecer. Por exemplo, você vai mostrar o seu produto ou você vai dar alguma dica, filma ele, mostra a indicação que você vai dar ou o seu produto mesmo e filma ele daqui, mas usa sua voz de fundo, dá uma voz para o teu perfil, mesmo que ainda não dê um rosto, vai usando a voz para ir testando. Isso já te ajuda a se acostumar com essa ferramenta, se acostuma a falar com outra pessoa que tá ali do outro lado. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tô falando com ninguém. Não, você está falando com alguém sim, e você está falando com alguém muito qualificado. Então para pensar assim, só tem 100 pessoas vendo os meus stories. Você encheu uma sala de cinema.
Ah, só tem 250 pessoas. Você encheu um auditório. Então, não foque na questão do número, mas no quanto esse número é qualificado, tá? Então, tente trazer humanizado nesse sentido da voz, da sua mão mostrando alguma coisa, do ambiente onde você tá, de alguma coisa que aconteceu com você que você pode compartilhar, de novidades que estão chegando, ou de spoilers de alguma coisa que você vai lançar. Então, tente trazer esse lado, mas peguei o celular e gravei e postei. Não tanto arte. O conteúdo em arte para os stories normalmente faz com que a visualização baixe, pois não é o formato onde as pessoas querem consumir um conteúdo em arte, tá? Então aqui já fica outro ponto bem interessante de você repensar caso você esteja postando muita arte nos seus stories. E aí tá, eu escuto muito também assim: ah, mas ninguém fala comigo, ninguém responde as minhas caixinhas, ninguém volta nas minhas enquetes, ninguém conversa comigo, ninguém responde o story. Mas o que você está fazendo para a pessoa fazer isso? Você está mostrando que você está aberta a conversar? E outra, você está sendo constante ou você abre uma caixinha uma vez na vida, some 1, 2 meses e depois abre a caixinha de novo achando que vai ter uma chuva de perguntas? Gente, é normal, é tudo processo e é tudo constância. Lá no começo do meu perfil, eu também não tinha pergunta, a maioria das perguntas eram minhas ou das minhas amigas que me apoiavam. Então, chegou um momento que nem as amigas mais aguentavam mandar pergunta e eu mesma mandava. E nesse momento a gente precisa ser estratégico. Eu não vou mandar qualquer coisa. Se ninguém me perguntou nada, eu vou mandar uma pergunta que eu quero que as pessoas vejam a minha resposta. Que elas vejam o quanto o meu negócio é importante, o meu serviço é importante. Então eu faço perguntas estratégicas, com assuntos que eu preciso que a pessoa saiba, que a pessoa veja qual é o meu posicionamento, como vai ser a minha resposta. E outra, não abra uma caixinha do nada. Muita gente faz o seguinte: pergunte o que quiser. E aí a pessoa nem sabe sobre o que perguntar, então a gente precisa ser estratégico nisso também. Precisa selecionar um assunto, precisa introduzir esse assunto e só depois abrir uma caixinha só sobre esse assunto. Quando a gente faz isso, é muito mais fácil da pessoa pensar: ah, sobre isso eu queria perguntar tal coisa. Por exemplo, eu colocar uma caixinha lá, pergunte o que eu quiser, ou eu colocar, pergunte o que quiser sobre Reels. É muito mais fácil e eu já fiz na prática esse teste várias vezes. Recebo milhões de vezes mais perguntas do que se eu abrir uma caixinha genérica. Então, seja estratégico nessa questão também. Selecione um assunto que você quer falar e abra uma caixinha sobre esse assunto. O mesmo serve para enquete. Por que muita gente não vota na sua enquete? Porque provavelmente você está fazendo uma enquete sem motivo e você não vai responder ela depois. Você vai colocar assim: ah, você prefere chá ou café? E a pessoa votou e acabou. Ou ela nem votou porque não é uma pergunta que faz sentido você perguntar para ela. Então, outra questão para cuidar com as enquetes é definir o tema, igual na caixinha, fazer perguntas estratégicas sobre esse tema que você possa responder depois. Então, você vai conseguir, além de fazer a pessoa responder, você vai conseguir dados dos seus seguidores. Então você vai ver lá se a pessoa ela posta todo dia ou não, se ela tende a fazer Reels ou não, se ela consome Reels ou não. Então eu tô falando aqui focado em Reels. Mas quando finalizar essa enquete, eu vou saber o que a maioria do meu público faz ou não. Só que eu não posso deixar a pessoa ali falando sozinha, eu preciso responder ela. Então, depois que passou umas 20, 24 horas, eu preciso dar um feedback para ela sobre o que eu perguntei para ela. Eu não quero só colher informação, eu preciso mostrar que eu quero ajudar. Então eu vou lá e vou aparecer ou vou escrever. Eu vi que muitos de vocês votaram na enquete que consomem Reels, mas poucas ainda fazem Reels. Então daí eu começo a entrar nesse assunto para ajudar a pessoa a fazer mais Reels, para provar para ela, convencer ela que ela precisa fazer Reels. Entende? Então eu não tô simplesmente jogando ali uma informação que não vai agregar em nada, que a pessoa não vai querer votar. E se a pessoa percebe que com uma constância, ou seja, toda semana eu faço uma sequência de enquete de um assunto e depois eu vou lá responder sobre esse assunto, ela vai pensar: não, eu vou votar porque eu sei que ela vai vir explicar depois. Então, esse é o ponto. A maioria das pessoas só solta a caixinha, só solta a enquete e espera que todo mundo responda. Mas a gente precisa sempre doar algo para a pessoa, para que ela queira interagir com a gente. E essa construção, ela é feita
aos poucos, né? Então, eu fiz ali uma sequência de enquete, pouquíssima gente votou, mas na semana que vem eu vou fazer de novo, na outra semana eu vou fazer de novo, na outra semana eu vou fazer de novo. E aí, as pessoas vão se acostumando com isso, vão vendo, né, o que realmente você quer entregar, o que você quer ajudar, e vão começar a votar mais. A mesma coisa a caixinha de pergunta. E por fim, não tenha medo de vender. Muita gente tem medo de vender nos stories. Acaba não utilizando todo o poder que essa ferramenta tem para conseguir gerar vendas por ter medo, por achar, ai, ninguém vai querer ver o preço do meu produto, ou ninguém vai querer saber do meu serviço. Mas também vamos com calma, não é pegar e colocar lá uma arte, limpeza de pele de tanto por tanto, curso de Instagram de tanto por tanto, não. Vou dar o meu exemplo do curso, tá? Toda vez que eu quero fazer vendas do meu curso, eu vou contar uma história em cima dele. Ou eu vou mostrar um resultado de alguém, um feedback de alguém, vou falar sobre o que o curso oferece e vou colocar o link no final. Ou eu vou contar uma historinha de como eu cresci no Instagram, como eu passei por cima dos meus medos, como que eu consegui entender o processo para ter resultado no Instagram e depois eu vou vender meu curso. Então eu não vou chegar e oferecer do nada. Quando eu faço isso, eu não vendo. Então a gente precisa sempre criar um storytelling em volta dessa venda que a gente quer fazer. A doida do livro lembrou que tem um livro perfeito para te ensinar isso. E por falar em storytelling, saí aqui rapidinho para pegar esse livro. Esse livro, ele ajuda muito a entender como criar esse storytelling. Quando você estuda esse livro, você consegue criar estratégias muito grandes, mas você também consegue entender como fazer isso na prática no seu dia a dia, né? Então, pegar algumas estratégias que ele usa nesse livro e aplicar no dia a dia, você vai ver o quanto vai te ajudar a conseguir criar histórias em cima do seu produto ou do seu serviço e vender muito mais com isso. Então, aqui no final desse vídeo fica a indicação desse livro e eu quero te pedir para comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Até semana que vem!